Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço. Seja bem-vindo ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta sexta-feira tem Tigrão em campo, o time colorado recebe o CSA pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste vídeo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que a gente pode esperar taticamente deste confronto, falar um pouco dessa equipe do CSA comandada pelo técnico Alberto Valentim e também trazer o retrospecto entre as duas equipes. Tudo isso comigo a partir de agora, aqui no Futebol 62. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajuda a gente a fortalecer esta comunidade que é o Futebol 62. Se você já é inscrito ou também se não é e não quer se inscrever, deixa o like aí, o like da confiança. Você também pode comentar nas nossas publicações, compartilhar com seus amigos e grupos, toda forma de interação entre você e o canal, ela é sempre muito bem-vinda. Quem está conosco nessa missão de fortalecer o Futebol 62, de fortalecer a mídia independente, é o Bazar do Professor Alcides, a loja de departamento mais famosa de Goiás, que agora também tem lojas em cidades da Bahia. No Bazar do Professor Alcides você encontra uma completa linha de material esportivo, de material escolar, roupas, calçados, tudo isso no Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança. Em Goiás, Bazar do Professor Alcides, parceiro do Futebol 62. Serviço do jogo. Vila Nova e CSA, Campeonato Brasileiro da Série B, 18ª rodada. O jogo acontece nesta sexta-feira, dia 15 de julho, às 21h30 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O Vila Nova está disponibilizando outra vez, naquela parceria com a Bet Nacional, 5.600 ingressos para o seu torcedor. Mas se o torcedor não conseguir acesso a estes ingressos, que são ingressos que foram adquiridos pela empresa, o torcedor pode comprar também R$ 35 aí no setor de arquibancada e R$ 70 no setor das tribunas, sendo que o torcedor com a camisa do Vila paga meia entrada. Retrospecto entre as duas equipes, extremo equilíbrio, 7 jogos, 3 vitórias do Vila, 3 vitórias do CSA, 1 empate. O Vila marcou 8 gols, o CSA também marcou 8 gols. Os dados são do futeboldegoias.com.br. A arbitragem para hoje é do Paraná. Rodolfo Toschi Marques apita o jogo, ele será assistido pelo Victor Hugo dos Santos e o João Fabrício Bristigliari. O árbitro de vídeo, o Gilberto Castro Júnior. Rodolfo Toschi, um árbitro já bastante acostumado, inclusive a apitar partidas da Série A, De vez em quando se envolve em algumas polêmicas, mas já é um árbitro bastante tarimbado no futebol brasileiro. O Vila Nova tem o retorno, o técnico Alan Al, do jogador Rafael Donato. Ele cumpriu suspensão automática e está de volta. Quem também está à disposição é o atacante Rubens, que saiu do departamento médico. Mesmo assim, o treinador colorado mantém algumas dúvidas na sua equipe, talvez muito mais dúvidas para a imprensa, para o adversário, do que internas, mas ele tem algumas dúvidas, pelo menos, como que eu vou dizer, informáticas, informatizadas, em termos de informações em relação ao seu time. Vamos lá, o provável Vila para o jogo de hoje. Tony Moacir, Alisson Cassiano e Renato ou Donato, William Formiga. O Rafinha e o Pablo Roberto, os dois volantes, Mateuzinho ou Marlone. Marlone pode entrar na equipe, o Arthur Rezende e o Pablo Diego, lá na frente o Daniel Amorim ou o Rubens. Mas a tendência é que joguem Renato, Mateuzinho e Daniel Amorim, certo? Essa é a provável escalação do Vila num 4-2-3-1, que talvez durante o jogo funcione mais como um 4-4-2, como foi diante da equipe do Bahia na estreia do técnico Alan Al no comando colorado. Agora a equipe do CSA, do técnico Alberto Valentim, também aí no 4-2-3-1, que dependendo da escolha, se for o Ian Rolim, a tendência de um 4-4-2. Se for o Lucas Marques, que entre lá na frente, aí a equipe já deve jogar no 4-2-3-1. O CSA deve ir a campo com Marcelo Carné, ex-goleiro do Juventude, Igor jogou no Vila Nova, em 2014,
fez poucas partidas aqui pelo Vila, mas jogou aqui. O Wellington Nascimento, outro ex-jogador da equipe do Juventude, o Lucão, ex-zagueiro do São Paulo, também no Goiás, e o Diego Renan, né, jogador muito rodado, Cruzeiro, Vasco, Ponte Preta. Giovani, um conhecido torcedor colorado, atuou aqui no Vila Nova, atuou no Goiás. O Giva, jogador começou a carreira no Atlético Paranaense, ou o Ferreira, que foi regularizado e pode jogar. O Gabriel, meia experiente, ex-Bahia, ex-Flamengo, está no CSA já há algumas temporadas. O Ian Rolim, jogador esse é desconhecido do público nacional, né? Ele é um meia. A dúvida aí entre um meia e um lateral direito. O Lucas Marques é um lateral direito. Se o Lucas Marques jogar, aí o CSA atuaria com dois laterais pelo lado direito. Se o Ian Rolim jogar, aí seriam dois meias, o Ian Rolim e o Gabriel. Na ponta esquerda, o Oswaldo, ex-jogador do São Paulo, do Fluminense, do Fortaleza. E o atacante é o Rodrigo Rodrigues, que jogou aqui no Atlético em 2019, quando a equipe goiana conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, se a gente observar, entrando agora no jogo, né, são equipes evidentemente de um rendimento muito ruim dentro da Série B. São os dois últimos colocados na tabela de classificação. O CSA é 19º, o Vila Nova é 20º. São os dois times que menos venceram. O CSA só ganhou duas, o Vila ganhou uma. São os dois piores ataques da competição. O Vila Nova é o 19º no quesito com 10 gols, o CSA é o pior com 9 gols. São duas equipes que não vencem há muito tempo. O Vila Nova tem um jejum de 11 jogos, com 5 derrotas e 6 empates. O CSA tem um jejum de 8 jogos, com 3 derrotas e 5 empates. Falando um pouco da característica, né, dessa equipe, só para complementar, o Vila é o 19º pior mandante, com 10 pontos. O CSA é o 18º pior visitante, com 5 pontos, ainda não venceu fora de casa nesta Série B. Agora a gente falando um pouco de comportamento, né, são duas equipes que gostam da bola, né, são equipes que jogam, elas estão entre aquelas que mais têm posse de bola dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, nessas 17 rodadas já realizadas. O CSA é o segundo time em posse de bola, perde apenas para o Cruzeiro. O CSA tem quase 53% de posse de bola em média, 52,9%, e o Vila Nova é o sexto time que mais tem a posse de bola, com 51,48%. Então, sim, são equipes que elas pecam na eficiência dos seus ataques, né? Pois o CSA, por exemplo, o CSA é o segundo que mais tem posse de bola e tem o pior ataque da competição, ou seja, uma posse de bola improdutiva. O Vila Nova é o sexto com mais posse de bola e tem o segundo pior ataque da competição. Então são duas equipes que ficam muito tempo com a bola, mas que não tem um poder de definição com qualidade. Até que definir, o Vila define muito. O Vila é o quarto time que mais finaliza no campeonato, mas tem o segundo pior ataque. Já o CSA não, o CSA tem uma posse de bola e nem finalizar ele consegue. É o 16º apenas no ranking de equipes que mais finalizam na competição. Então é um jogo de equipes inférteis, né? Vamos colocar dessa forma. Eles tentam, mas são inférteis. E o desafio é justamente reverter isso, tanto para o CSA como para o Vila Nova. O CSA é um time que investiu muito para esse Campeonato Brasileiro da Série B, uma equipe que tem folha de pagamento na casa de R$ 1,5 milhão, mas que absolutamente está na ponta que não esperava, né? O CSA era uma equipe que projetou brigar na ponta de cima, projetou buscar o G4, investiu para isso, mas o investimento não surtiu efeito e a equipe agora luta com outro aspecto, né? Luta para fugir do rebaixamento. É o mesmo campeonato que o Vila Nova disputa. O Vila já tinha vamos dizer assim, uma missão, né, de ficar ali na parte de baixo da tabela, não sofrer dentro da competição, talvez brigar pelo acesso. Também não conseguiu, assim como o CSA, cumprir o seu propósito e briga contra a equipe do rebaixamento. Penso que teremos um jogo nervoso, o Onésio Brasileiro Varenga, duas equipes que não ganham há muito tempo, como eu citei, com péssimos ataques, então um enxerga o outro da mesma forma, né? São dois canibais. O Vila olha para o CSA e vê nele
a refeição perfeita, né, o adversário perfeito para você buscar a reabilitação. E o CSA olha para o Vila da mesma forma. Né? Também o CSA olha para o Vila como um adversário ideal para buscar a sua recuperação, a sua reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O empate é ruim para os dois, ruim para o Vila que continua na lanterna, ruim para o CSA que continua dentro da zona do rebaixamento. Então, tomara, até pela característica das equipes, de serem equipes que saem mais para o jogo, que tenham mais a posse de bola, que a gente tenha um jogo um pouco mais movimentado, especialmente um jogo com gols, né? Porque são equipes que marcam muito pouco dentro da competição. Mas eu imagino que a gente vai ter um jogo aberto. Sabe? Não acho que vai ser um jogo nervoso, um jogo talvez com muitos erros de passe, pela necessidade grande de resultado, mas eu penso que nós teremos um jogo aberto no Anésio Brasileiro Alvarenga, pela característica das equipes e também pela necessidade extrema que cada uma delas tem de pontuar neste momento. Não vejo favorito. Não tem como você pegar um jogo entre dois times que não ganham e falar que alguém é favorito para ganhar. Porque não tem como, seria uma ironia minha, né? Falar, o Vila é favorito, o Vila não ganha de ninguém. Ah, mas o CSA é favorito. O CSA também não ganha de ninguém. Então, num duelo que ninguém ganha de ninguém, o empate é o favorito. Claro, o senhor empate é o maior favorito para esse jogo no Anésio Brasileiro Alvarenga. Mas que o Vila consiga contrariar, né, essa lógica e busque aí a segunda vitória dentro da competição e consiga iniciar uma recuperação para quem sabe se livrar do rebaixamento, o que já seria um grande feito para o Vila devido à situação que ele se encontra na tabela neste momento. Tá bem, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês aí deste jogo entre Vila Nova e CSA por essa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois da partida, eu farei uma live para vocês aqui no canal para analisar o que foi este duelo entre goianos e alagoanos pela Série B Nacional. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.